Fala galera, sejam bem-vindos. Hoje comentarei sobre a polêmica declaração de J.R.R. Martin, criador da série Game of Thrones da HBO, sobre o final de O Senhor dos Anéis, criado por J.R.R. Tolkien, e mostrarei a total falta de lógica na sua declaração, envolvendo um dos maiores clássicos da literatura atual, que é também uma das grandes inspirações para boa parte das franquias de sucesso que nós temos nos dias de hoje em Hollywood. Os grandes clássicos Star Wars, bebe do Senhor dos Anéis, toda a fantasia basicamente que temos hoje em dia moderna, de elfo, criaturas mágicas, orcs, surgem basicamente em Senhor dos Anéis como nós conhecemos hoje. Já existiam essas criaturas, mas elas surgem da forma visual em Senhor dos Anéis, sendo a principal inspiração para o próprio Game of Thrones feito por Martin, que agora vem fazer essa declaração idiota, por minha opinião, sobre um dos maiores clássicos do cinema. Mas vamos para o que ele falou aqui, nessa declaração dele maravilhosa, abre aspas. Eu continuo querendo argumentar com o professor Tolkien sobre alguns aspectos disso. Ele fez o que queria de forma brilhante, mas eu lembro do final que diz que Aragorn é o rei e está escrito, e Aragorn reinou bem e com sabedoria por 100 anos. É fácil escrever isso. Mas eu quero saber a política de impostos, e o que ele fez quando a fome chegou. E o que ele fez com os orcs. E por aqui nós podemos ver que ele não entendeu absolutamente nada que o professor Tolkien quis colocar em seu livro qual é o verdadeiro foco da história de O Senhor dos Anéis. Pois qualquer pessoa estudar, pesquisar o mínimo sobre o que Tolkien já falou, ou basicamente só ler o livro de verdade, vai perceber que o objetivo da história ali não é de fazer uma história medieval, política, social, retratando aquele período, nem usando fantasia, não. É para ser o mito fundador, porque Tolkien olhou para os outros povos e falou, o povo inglês não tem um mito fundador, não é tipo o romano que tinha lá o panteão romano de deuses, o mito da fundação de Roma. Os ingleses não têm isso. Então ele pensou, pô, vou fazer isso pro meu povo. Aí pegou, estudou, sabe, criou várias línguas, que é o universo basicamente todo do zero. Tolkien fez isso, o universo basicamente do zero, que outras pessoas se inspiram até hoje, como algumas pessoas, incluindo esse J.R.R. Martin, né, que pegou essa visão e levou para a decadência moral humana e uma visão de política moderna, não a visão do período medieval, sendo outra deturpação da própria obra dele, que diverge da visão de Tolkien, só que ele pegou e veio falar isso, tirando a suposta dúvida sobre a economia. Vamos focar nessa parte na economia. Tolkien, qualquer pessoa que estude o que o professor pensava, que estude qualquer declaração dele, sabia que já chegou a defender em alguns pontos o sistema feudalista, Tolkien é monarquista roxo, todo mundo sabia disso, tradicionalista mesmo, qualquer pessoa que pesquisar o mínimo sobre a vida do professor sabe os posicionamentos dele, em questão econômica e em questão política. Então, logicamente, se Tolkien fez um rei e disse que ele reinou por 100 anos em um reinado bom, como é fantasia, vai ser o reinado perfeito. Não é esse reinado de Game of Thrones que é tudo decaído, nenhum rei consegue governar da direita, os bonzinhos só se ferram. Tolkien tinha a visão que existiam reis bons, como foi na maioria da história humana, e ele pegou e botou isso em Seus Anéis sem especificar como foi feito. E por isso também quem não for com a economia, pois qualquer pessoa que tiver dois raciocínios vai entender. Ele usou um sistema medieval econômico. E se você pesquisar, tem declaração dele, tudo aí falando que o modelo dele era o feudalismo. Tolkien era a favor da economia antiga, do distributismo, de Chesterton. Toda aquela economia clássica, a verdadeira economia que a gente tinha no passado, não essa falsa economia que temos nos tempos atuais. Então, só por isso aqui a gente percebe que ele não sabe absolutamente nada do que Tolkien pensava, e ele parece que não leu os livros e não entendeu qual era a visão de Tolkien, pois nos livros fica explicitado, mesmo que ele não diga a forma de modelo que ele gosta, fica explicitado que ele tem um apreço pela monarquia. É nítido isso, mas ele não cansou de falar essa asneira e continuou. Abre aspas novamente. Aragorn teve uma política de genocídio dos orcs. Ele mandou os cavaleiros para matá-los. E os orcs bebês? Ou estava ensinando os orcs a serem bons cidadãos? E se os orcs são resultados dos elfos, eles podem se casar? E aqui nós podemos ver que todo o intuito dele com essas supostas perguntas e dúvidas, que para mim não são perguntas genuínas, são para fazer
holofote chama a atenção da mídia, que é simplesmente a demonização do grande herói da trilogia, que é Aragorn, um dos personagens que mais demonstra a visão de Tolkien sobre como para ser um rei, a visão clássica de um rei que se tinha, não essa visão deturpada pós-Revolução Francesa que nós temos na nossa sociedade, que Tolkien combatia, e isso está bem explícito em O Senhor dos Anéis, só que não é feito de forma profetária, é de forma suavemente, se podemos usar esse termo erroneamente, alegórica, mas bem suave. Eu me retrato que não seria nem uma alegoria, seria uma representação do personagem, não é algo alegórico, é só ele está vazando seu pensamento sem fazer algo alegórico, pois dá mais liberdade para o leitor pensar e não fica engessado dessa forma. Aí, Martin está tentando utilizar isso para fazer a demonização de um dos melhores personagens da obra, como falei aqui, pois ele representa tudo que Martin detesta, a verdade é essa. Se você pegar Game of Thrones e você for ver, os reis de Game of Thrones são tudo um lixo, a verdade é essa. São tudo recaído. É totalmente o oposto do que Aragorn. São os reis de Game of Thrones. É isso que ele está querendo que Aragorn faça. E qualquer pessoa que tivesse lido os livros, pesquisado 5 minutos, sabe que durante o período do último filme, As Duas Torres, Peter Jackson não conseguiu adaptar todas as batalhas. Estava tendo batalha em toda a Terra-média, várias fontes. E em todas as fontes, os orcs apanharam. Os orcs não teriam salvação também, pois eles já não são mais elfos, basicamente. E foram corrompidos, a natureza dele não há retorno para uma forma élfica. Então não existe casamento. Não existe, basicamente, isso. Porque a natureza deles foi modificada na natureza, mesmo sem o anel, eles se acabaram. E eles foram se acabando aos poucos. Eles não tinham organização, então eles foram perdendo. A gente já viu isso na história humana. Quando um grupo perde seu líder, que seria Sauron, no caso dos Seus Anéis, eles não têm estabilidade organizacional nenhuma. Então eles iam começar a atacar, roubar, fazer tudo. E nisso, Aragorn iria dar a resposta, não fazendo a campanha como ele está imaginando. Aragorn, ele é um rei justo. Essa é a visão de Tolkien. Então Aragorn não iria fazer esse ato maluco que ele está pegando aqui para tentar demonizar e vilanizar o personagem. Isso aqui faz parte do quê? De um projeto de destruição dos símbolos. Por isso que eu trouxe essa matéria aqui, mesmo matéria sendo antiga, sendo em 2019, foi trazida à tona novamente por alguns jornais aí online. E isso me acendeu a vontade de fazer esse vídeo para dizer o quê? Eles querem destruir o passado. Esse é o objetivo deles. Por que você acha que ele está atacando a trilogia, está vindo com essas dúvidas que não são genuínas, na minha opinião? Isso aqui é dúvida plantada para enganar as pessoas e dizer que ele, não, ele perguntou a inocência e está com dúvida. Não é. Esse cara é velho. Esse cara é raposa velha. E ele tem a mente já de um revolucionário. Revolucionário cultural. Ele quer fazer essa mudança da cultura aos poucos. E muita gente cai no papel dele porque é fãzinho de Game of Thrones, que é uma série basicamente que é feita para deturpar o imaginário da população sobre alguns períodos, pois mantém aquela visão da Europa medieval que era uma decadência. O ponto é o que Tolkien mostrou. Tinha seus europeus medieval? Tinha. Só que não é essa era das trevas que é pintada como muita gente vê hoje em dia nas escolas, no sistema. Não foi esse caos. Tinha ordem. Tinha hierarquia, o povo obedecia, tinha liberdade de verdade, não essa libertinagem de hoje em dia. E se vocês não acreditarem, me pesquisem na internet realmente como é o período medieval. Recomendo, quer saber como era a relação da instituição igreja Católica com os reis, pesquisem professor Lucas Lancaster no YouTube, que vocês vão ver. Ele explica muito bem sobre esse período, um historiador sério, que faz sobre os pontos realmente, os mais da Revolução Francesa. Pesquisem, não fiquem só em mim, vão no historiador sério, pois isso aqui vem de muito tempo. É uma tentativa de desconstruir o passado e tudo que traz algum tipo de valor, pois os revolucionários atacam esse ponto. Você não pode ter um personagem heróico, um personagem masculino que traga valores e que ainda por si tenha valores cristãos em seu íntimo. Em seu íntimo, eles têm valores cristãos. Então, eles têm que atacar esse ponto, porque a revolta deles é contra a instituição
humana, todos os núcleos, a instituição monárquica, a instituição religiosa, que é a Igreja Católica, e a instituição da família, que é o último ponto que estão atacando agora. E por isso que eles atacam a cultura, porque se eles deturparem a cultura, seus filhos crescem sem valores morais. Coisa que eles têm que combater. Obras como essa, por isso que eles estão combatendo Senhor dos Anéis. E outras obras clássicas, como obras de Chesterton, C.S. Lewis, e vários outros autores, que eu vou ficar aqui citando horas, porque são milhares ou até milhões ao redor da história humana, que queriam fazer histórias boas que passem valores, ou história que entretenham o público, mas que sem perceber, pela capacidade humana de produção de material de qualidade, passavam valores intrinsecamente humanos, intrinsecamente bons, de são de moral. Algo que hoje em dia é impossível se fazer, sem sofrer cancelamento, sem ser boicotado, sem nada, porque a gente vê aí como está o mundo hoje em dia. Eles fazem um ataque sistematizado contra qualquer criador de conteúdo novo que faça alguma coisa que não siga a cartilha deles, ou qualquer produtor antigo, como o caso de Tolkien, desses grandes autores que eu citei aqui, que não seguem essa veia moderna, que são tradicionalistas, estudam a verdade e querem produzir algo de qualidade. É por isso que a gente vê nos últimos anos Tolkien sendo atacado tanto sobre falsas alegações. Se vocês querem saber mais sobre o que está acontecendo com Tolkien, veja o vídeo a seguir que vocês vão entender tudo sobre a nova leva de ataques contra o professor Tolkien.